A gente vai debater esse assunto agora e para debater a gente chamou o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL. Bom dia, bem-vindo, deputado. E o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Bom dia, também bem-vindo, deputado. Eu vou começar pelo deputado Juliano Medeiros. Qual deve ser esse impacto do retorno para o Brasil ou do Brasil à Unasul? Bom dia, Luciana. Bom dia, deputado. Bom dia aos espectadores da CNN. Primeiro, uma pequena correção aqui. Estou vendo aqui no lead da CNN que o Brasil volta a participar do bloco de esquerda Unasul. A Unasul não é um bloco de esquerda. A Unasul é uma instituição multilateral que foi formada pelos 12 estados que compõem a América do Sul, né, os 10 grandes países, mais o Suriname, a Guiana. Então, os 12 estados firmaram a criação da Unasul em 2008. Né? E aí tinham governos de esquerda, governos de centro-esquerda, governos de centro-direita, governos de direita, porque a ideia é que a Unasul não fosse um bloco ideológico, mas um bloco de estados que buscassem saídas, buscassem soluções comuns para os problemas que afligem a região. O problema da migração, o problema da inflação, da violência urbana, como que o comércio internacional impacta a América do Sul. Então, depois, com o processo de ideologização da Unasul nos últimos anos, em particular com a chegada ao poder de governos de extrema-direita, como foi o caso do governo Bolsonaro, se politizou a Unasul e não mais se viu a Unasul como um bloco de estados, mas como um bloco de governos alinhados ideologicamente, e isso enfraqueceu a Unasul. Eu acho que é muito importante que o Brasil conte com todos os instrumentos multilaterais disponíveis para fortalecer a sua inserção na América do Sul e no mundo. E isso se faz também estabelecendo parcerias, fortalecendo relações com os nossos vizinhos que vivem, como o Brasil, problemas muito semelhantes a um país que está em desenvolvimento, como é o nosso caso. Eu vou ouvir agora o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que com certeza vai fazer um contraponto, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, inclusive. Queria ouvir, claro, deputado, a sua opinião sobre a volta do Brasil, então, à Unasul. Esse mecanismo ele só funciona com governos de esquerda. Existe um alinhamento ideológico muito patente na criação deste órgão. Todos órgãos supranacionais têm como viés a destituição das instituições locais, das instituições nacionais, em detrimento desse órgão supranacional. Isso é uma política de esquerda muito conhecida. Quem sai perdendo com a Unasul é o Brasil, porque todas as instituições que formam políticas públicas representativas de fato, de representantes eleitos, assim como eu, assim como o deputado, nós ficamos secundarizados na criação de políticas públicas a essas organizações supranacionais. Então, isso aqui está mais uma tentativa de driblar o que o Brasil tem de melhor, comparado com os outros países da região. O Brasil tem instituições, apesar de eu até mesmo criticar, mas o Brasil tem instituições infinitamente superiores às instituições dos outros países. Isso que acontece com países que não têm dinamismo, não só político, mas também econômico, agora vão ter poder de voto e de veto sobre políticas públicas para toda a região e que naturalmente afeta muito mais o Brasil. Essa instituição só existiria por causa do Brasil. O Brasil é que cria isso para se demover de poder e essa instituição certamente vai agir contra o Brasil, os interesses do Brasil, como uma sociedade muito mais involucrada com o seu sistema político, com dinamismo econômico muito maior e com o poder hegemônico que deveria estar exercendo, mas não está, por causa de organizações como essa. A Unasul aí vem para suprimir a liderança natural que o Brasil tem. Deputado Juliano Medeiros, a Unasul vem suprimir a hegemonia do Brasil, como disse o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança? A opinião do deputado expressa bem o que foi a política externa do governo Bolsonaro, uma política externa isolacionista, que tinha como propósito
afastar o Brasil dos organismos multilaterais, né? E isso não por outra razão. Bolsonaro era um presidente que não tinha nenhum respeito na comunidade internacional, um sujeito que se tornou um pária internacional, tinha muito boas relações com a ditadura da Arábia Saudita, não por acaso ganhou muitos presentes dos ditadores da Arábia Saudita, mas era um sujeito absolutamente lateral nos fóruns internacionais da ONU, da Conferência do Clima, da OEA e de outros organismos multilaterais. Então, eu acho que a posição do deputado está condizente com a visão isolacionista que o bolsonarismo tem em relação ao papel do Brasil. Agora, deixa eu fazer duas correções aqui, Luciana. Primeiro, a Unasul não tem nenhum poder de veto sobre qualquer política nacional. Isso não está no estatuto da Unasul, não sei de onde que o deputado tirou isso. A Unasul ela é uma organização de estados com o propósito, está no estatuto da Unasul, com o propósito de promover o desenvolvimento econômico, a integração política, cultural e social da região. Então, portanto, ela não ameaça em nada as políticas nacionais. E o segundo aspecto que o deputado menciona, que é o alinhamento ideológico. A Unasul, quando foi formada, deputado, tinha o governo do Álvaro Uribe, da Colômbia, que é um governo de direita. Tinha o governo do Ollanta Humala, no Peru, governo de centro-direita. Tinha os governos do Lula, tinha o governo da Michelle Bachelet, da Cristina Kirchner, governos de centro-esquerda. Tinha o governo da Bolívia, do Equador, governos de esquerda. Ou seja, não procede a informação de que a Unasul é um bloco ideológico. Isso é o Foro de São Paulo, isso é o Grupo de Puebla, isso é o ProSul, isso é o Grupo de Lima, articulações que estão em torno de uma agenda ideológica. O Grupo de Lima e o ProSul em torno de uma agenda de direita, né? O Grupo de Puebla uma agenda de centro-esquerda. Agora, a Unasul não é isso. A Unasul é um organismo multilateral formado por 12 estados independentes em 2008, de diferentes matizes ideológicos. E todas essas matizes ideológicas, governos de direita, centro-esquerda e esquerda, tiveram concordância de que a região precisava de um organismo multilateral para fortalecer a sua voz no cenário internacional, em particular num contexto de fortalecimento dos Estados Unidos e da União Europeia, onde os países do sul global perderam força nos espaços internacionais. Então, a Unasul é muito importante, pode ser muito importante, se for fortalecida, como um instrumento para fortalecer as vozes da América Latina, em particular da América do Sul, no cenário internacional. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, como o senhor vê, os setores progressistas acusam a direita, sim, da qual o senhor faz parte, de ter uma agenda ideológica. A direita, por sua vez, acusa os setores progressistas de terem, sim, uma agenda ideológica. Da onde que a gente sai desse círculo? É só ver quem é que faz parte da agenda ideológica da esquerda e quem são os governos ditatoriais de esquerda com quem eles estão involucrados. Veja que os governos ditatoriais da região estão todos involucrados com o narcotráfico. Então, tem aí um tingimento muito ruim da esquerda junto ao narcotráfico. Também junto a políticos corruptos notórios, notando que o primeiro secretário da Unasul... Deputado, desculpa interrompê-lo, mas essa fala do senhor é uma fala extremamente grave, de dizer que a gente tem os governos ligados ao narcotráfico. Então, eu preciso que o senhor traga elementos para a gente. Não, é verdade, é verdade. Você vai falar que o presidente da Colômbia atualmente não tem ligação com o narcotráfico? Era um guerrilheiro do narcotráfico reconhecidíssimo. Você vai falar que o Chávez e que o Maduro não têm vínculos com o narcotráfico? Gravíssimo isso que vocês estão falando, de dizer que eles não têm vínculo nenhum com o narcotráfico. Vai falar que outros... Desculpa, deputado, mais uma vez interrompê-lo. Quem o senhor trata por vocês? O senhor está falando da imprensa? Sim, exatamente. Vocês estão defendendo aqui de que há governo... Deixa eu repetir para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou dizendo. Há governos na América Latina que são de ditaduras de esquerda com vínculos com narcotráfico. Isso que eu disse, tá? Notadamente, temos alguns expoentes que eu acabei de mencionar que são notórios. Vocês estão dizendo que não? Claro que sim. E esses são partes membros da Unasul. Então, é importante a gente entender quem são esses partícipes e por que a Unasul é criada. Segundo, a Unasul já é redundante. Já temos acordos, como muito bem aqui colocou o deputado, falando de imigração. Nós temos a política de imigração muito mais progressista que existe talvez na face da Terra. Não temos como evoluir nisso. Nós temos o Mercosul,
que tem a questão econômica, que já faz essa parte de integração. Então, fica a pergunta, para que serve o Unasul, se não é um fórum destes regimes ditatoriais para estabelecer políticas públicas além daquelas que já foram estabelecidas por outros acordos? É um órgão redundante, é um órgão para fazer valer, no futuro, certamente, um agradecimento desse órgão na supressão das nacionalidades, como se fosse uma União Soviética. Isso aqui é o modelo. Claro que começa tênue, começa como uma coisa light, como sendo, todo mundo que participa está integrado à comunidade internacional. Isso é uma grande falácia. Muito pelo contrário, a comunidade internacional já abraçou o Brasil na sua questão bilateral, através de acordos bilaterais e não multilaterais, como está propondo aqui o deputado. Isso já está vencido. Nós temos aqui o século XXI. O século XXI é do Brasil agir como uma nação soberana. Ele pode ajudar os outros países como nação soberana. Ele não precisa se submeter a nenhum órgão internacional. É isso que temos que desvencilhar dessas ideologias que criam esse supranacionalismo, seja qual for o órgão, aqui o deputado mencionou vários, todos eles desmerecem as instituições brasileiras. Todos esses órgãos supranacionais desmerecem a democracia brasileira. É isso que eu defendo. Sim, deputado, eu preciso encerrar esse painel, mas claro que antes eu tenho que dizer que estou aqui democraticamente ouvindo sempre, é o que eu faço todos os dias, os dois lados, setores progressistas e setores conservadores, e aqui nós nos limitamos a fazer perguntas e não defendemos nenhuma das bandeiras. Nesse momento, pelo menos aqui, eu ouvi os dois lados democraticamente. Inclusive, o senhor teve tempo até maior de falar. Era só uma pergunta, deputado. Acho que não tem a ver com a imprensa defender ou não um lado. Eu agradeço. Não sei porque foi interrompido tempo. Não sei porque foi interrompido e eu fui muito claro na minha afirmação de que há membros sim vinculados ao narcotráfico. Vocês sabem disso. Então, negando a minha afirmação, não acho que foi um bom serviço da imprensa nesse sentido. Nós trabalhamos aqui, deputado, na imprensa profissional com fatos e provas e dados, sempre. Tem fatos bem divulgados. Muito obrigada, deputado. A gente conversou com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, e o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Obrigada mais uma vez aos deputados.